boa tarde para todo mundo que começa a chegar aqui na nossa página. Grande honra para mim estar falando com cada um de vocês. Transmissão aqui ao vivo pelo meu Instagram e também pelo Facebook. Estou aguardando o pessoal aqui do Facebook chegar também, pessoal. É só para a gente bater um papo aí rapidamente com todos vocês, atualizado o que está acontecendo. A gente está aí contando os dias para o grande resgate do nosso Brasil. Está chegando a hora, se Deus quiser. Agora o pessoal começa a chegar aqui também no meu Facebook. Todos vocês aqui do Instagram, obrigado pela companhia. Pessoal, eu faço essa transmissão aqui ao vivo para vocês, para alertar para algumas coisas que realmente me preocupam e que é importante, como vocês são aí a base de tudo que está acontecendo no nosso país, em especial com a gente, com o Jair Bolsonaro, aí que teve quase 50 milhões de votos, meu pai, no primeiro turno, e a responsabilidade disso tudo, obviamente, é de vocês que estão fazendo a diferença. Então, nada melhor do que a gente bater um papo para que eu alerte vocês sobre a gravidade de muita coisa que ainda pode acontecer até essa reta final. Como vocês estão acompanhando, o nosso concorrente não tem limites, não tem caráter, não tem escrúpulos nenhum na hora de inventar as mentiras, joga a mentira para frente. Alguns veículos da grande mídia alavancam isso, potencializam essas mentiras que eles estão pregando, e depois que se exploda, não falam mais nada disso, mesmo quando comprovadamente eles são desmascarados, não estão nem aí, ficou para trás. Quem acreditou, acreditou. Quem não acreditou, bem, eles tentam enganar numa próxima tentativa. Então eu quero que rapidamente passar alguns exemplos para vocês do que é que esses caras são capazes de fazer, do que eles estão fazendo, porque o medo deles de perder o poder é muito grande, e é óbvio que é um grau enorme disso acontecer, porque o Jair Bolsonaro está vindo aí com a verdade, com a internet. A gente tem um contato direto com cada um de vocês e pode desmascarar em tempo real de tudo que eles nos acusam. Então eu quero citar aqui rapidamente para vocês não vão conseguir acompanhar daí, mas dá para ver alguma coisa aí da transmissão, alguns exemplos de fake news desses caras que estão assim, perdendo todos os limites. Você já deve ter recebido pelo WhatsApp, inclusive, que eles nos acusam de fazer o uso de pagamento em massa, de disparos de mensagens pelo WhatsApp, usando caixa 2, empresários que, enfim, aquela mentira que você já conhece, eu vou falar dela aqui também. Então está circulando agora, os caras pegaram criancinhas para reproduzir supostas frases de Jair Bolsonaro, que ele teria dito. Obviamente aqui eles pegam uns trechos, algumas coisas que ele fala e tiram totalmente do contexto. Cara, mas estão usando criança para reproduzir frases absurdas, descontextualizadas, muitas que não tem nada a ver com fala de Bolsonaro. Todos vocês sabem que a gente não defende isso tudo que aqui eles colocam aqui nesse vídeo. Então, quer dizer, os caras não têm limite, usando criança de 4, 5, 6 anos de idade, que não sabem nem o que está acontecendo, gente. Olha como é que eles abusam da inocência das crianças até numa campanha eleitoral, o que é completamente diferente do que acontece a nosso favor. Crianças que falam, obviamente os pais conversam com as crianças, mas que falam aquilo que não agride ninguém, que transmite esperança para o Brasil, que, enfim, resgata esse sentimento de patriotismo. E aqui eles estão usando criancinhas para falar das maiores atrocidades, querendo insinuar que o meu pai defende isso, que o Jair Bolsonaro defende isso, quando em grande parte das caneladas que ele já deu, ele já veio, já explicou. Graças à internet vocês sabem qual foi o contexto que elas aconteceram, e ele dá a devida explicação sobre qualquer assunto. Então essa aqui é a primeira. A gente está tomando as providências legais, mas está circulando. Criancinhas repetem falas de Jair Bolsonaro. Uma sacanagem, uma covardia, um abuso criminoso da inocência de crianças que estão falando coisas induzidas sem nem saber o que está acontecendo, estão sendo usados. Os caras usam criança para fazer política de uma forma mais baixa, que vocês podem acompanhar com a gente aí. A outra fake news que foi desmascarada hoje, inclusive, vocês vão lembra uma menina que disse que foi agredida por seguidores de Bolsonaro e arranharam a suástica, acho que foi na barriga dela, Ela foi dizer que foi agredida. Pois bem,
Está aqui mais uma fake news desmascarada. Todos nós sabemos que o perfil de vocês que nos apoiam não é o de ser violento, não é o de agredir ninguém, não é o de ficar pichando suástica na porta de igreja e nem de fazer esse tipo, né, de absurdo. A pessoa se automutila, a pessoa se autoagride para tentar induzir aquelas pessoas mais avisadas que Bolsonaro defende nazismo, por exemplo. Então tá aqui, ó, jovem que relatou ter sido marcada. Peraí que saiu aqui do... Jovem que relatou ter sido marcada na barriga em Porto Alegre é indiciada por falsa comunicação de crime. Vejam bem, por falsa comunicação de crime. Ela desenhou a suástica, o laudo pericial da investigação da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul diz o seguinte, olha, ou ela se automutilou, ou ela permitiu que alguém rabiscasse essa suástica na barriga dela sem que ela oferecesse nenhuma resistência. Aí, ó, desmascarada, mais uma vez a tentativa covarde, baixa, de nos incriminar. Tá aqui, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, parabéns pelo trabalho. Desmascarar essa militante de esquerda que usa, abusa, machuca, agride o próprio corpo em prol de uma causa que só existe na cabeça dela, que é o comunismo, que é o socialismo, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Lamentável que existam pessoas que tentam induzir para isso. Isso aqui é oportuno de ser dito, pessoal, porque tem muita boataria, inclusive na internet rolando, de que pode haver algum atentado contra alguma pessoa para colocarem na nossa conta. É como se Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com um atentado, uma agressão a um concorrente nosso, a um militante que não seja nosso, para tentar nos incriminar. E essas pessoas, eu não duvido, tá? Que coloquem a vida dos outros em risco para tentar nos atacar de alguma forma. Então tá aqui, ó, desmascarado, a exemplo daquelas suásticas que foram pichadas nas portas de algumas igrejas e logo depois, né, viram que as mesmas pessoas que fizeram isso pichavam aí, ele não, enfim, frases de apoio à esquerda, porque obviamente são pessoas de esquerda que defendem o outro lado, querendo criar fatos contra nós. Mais uma devidamente desmascarada. Essa outra aqui, né, que foi assim, talvez a maior foi do WhatsApp, eu vou chegar lá. Mas essa de que o General Mourão teria torturado um cantor, que eu esqueci o nome dele aqui agora, né, é o Geraldo Azevedo, que teria sido torturado pelo General Mourão em 64, aí ele afirmando que foi o Mourão que tinha torturado ele, desmascarado assim. Essa foi a mais absurda de todas, talvez, porque o Mourão, nessa época, estava no colégio militar ainda, nem integrava aí as Forças Armadas, e, no entanto, apesar disso já ter sido desmentido, o Haddad, numa sabatina logo após, se não me engano, no G1, reafirmou acusando o Mourão de ser torturador. E não, eu acredito na palavra lá do cantor. Pessoal, olha o baixo nível das pessoas com as quais nós estamos lidando. E eles não têm a menor vergonha, a menor cerimônia de continuar mentindo, firmando lá, ó, aconteceu, é verdade, é verdade, é verdade. Aí o falso Haddad cai em descrédito. Ele quer botar na conta de uma outra fake news que ele criou, que é a próxima que eu vou citar aqui, como se nós estivéssemos disseminando as notícias falsas pelo WhatsApp, quando ele, na verdade, está produzindo uma série de notícias falsas, ou alguém ligado a ele, e ele insiste naquilo. Sabe qual é a intenção, pessoal? Eles querem pegar algum desavisado, alguém que não tem acesso à informação, que viu aquilo por uma única vez e toma como verdade, e que pode ser decisivo na hora dessa pessoa ir votar, e tem muita gente que acredita. Então, nessa reta final, é fundamental esse engajamento de todos vocês, a participação de todo mundo, participação ativa, para combater essas mentiras que vão aparecer mais até o domingo, não tenham dúvidas disso, vão aparecer mais. E se não for essa mobilização de vocês aqui nas redes sociais, nas ruas, dentro de suas casas, levem o assunto Bolsonaro para a mesa de jantar, sim, para a mesa de café da manhã, para a mesa do almoço na sua família, no seu trabalho, porque a gente tem que defender a verdade. Isso a gente está num momento histórico do Brasil que a gente pode virar uma página triste da realidade brasileira, que foi corrupção generalizada, assalto a nós contribuintes. Então temos a oportunidade de ter um presidente independente, que é o Jair Bolsonaro,
para tocar esse país, escolher o melhor time de ministros para o nosso país dar certo. E por fim, então está aqui, apesar de mais essa fake news ter sido usada exaustão pela esquerda, a gente não vê os grandes veículos de comunicação insistirem com isso, ficar 2 dias com comentaristas, né, falando sobre o assunto, que é absurdo. Não. Bota uma noticiazinha aqui, um negocinho no campo do jornal ali, e assunto encerrado, tá de bom tamanho, mas quando é contra o Bolsonaro, vocês já sabem como é que é a regra. Tá aí a última, gente. Pra gente encerrar aqui, essa: empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp, campanha do Bolsonaro. Essa foi, acho que na minha percepção, a maior fake news até o momento criada, obviamente por um veículo que é a Folha de São Paulo, que há muito tempo eles agem contra nós abertamente. A gente sabe que recebem muitos patrocínios que interessam a eles manter o ataque em cima da gente, então eles estão interessados na eleição do outro lado. Então aqui o interesse, além de financeiro, é ideológico também, mas eles já faz 6 dias, pessoal, essa denúncia, essa fake news que eles criaram, de que empresários estariam bancando a nossa campanha, a disseminação de materiais pelo WhatsApp, foi na quinta-feira, foi dia 18, se não me engano, hoje são 24, já faz 6 dias, e nada, zero de prova, de qualquer indício de que isso seja verdade. Vocês estão nos acompanhando aí, receberam algum vídeo contra o Haddad de um número desconhecido, que tenha sido disparado por um programa automático, um robô aqui de WhatsApp? Eu vou te falar, eu tenho muitos contatos aqui, tenho mais de uma linha telefônica e não recebi nada do Haddad, não. E nem conheço ninguém que recebeu. Cadê o contrato, Folha de São Paulo? Com essa contratação de serviço para disparar em massa conteúdo contra o Haddad, a favor do Bolsonaro. Quem foi que pagou? Quanto pagou? Eles inventaram o número aqui, 12 milhões de reais. Cadê? De onde? Quer dizer, vocês que têm aí todo um pessoal preparado para o jornalismo investigativo, não arrumaram nada ainda, faz quase uma semana, hein? Uma semana. Então tá feio demais para vocês. Tá muito feio. Então, pessoal, eu quero, na verdade, a minha intenção de fazer esse bate-papo com vocês aqui é exatamente para pedir, mais uma vez, falta muito pouco para a gente começar a resgatar o nosso Brasil, muito pouco. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo, faltam 4 dias. 4 dias. A diferença de votos nas pesquisas oficiais do Haddad em relação ao Bolsonaro é absurda. O Jair Bolsonaro está disparado na frente, e eu sempre digo isso: se as pesquisas oficiais estão dando toda essa diferença, e se você traduzir isso em quantidade de votos, são mais aí de 15 milhões de votos de diferença, que você não consegue tirar do dia para a noite, que tem que acontecer uma hecatombe, uma bomba atômica para mudar radicalmente esse quadro. Não tem nada desenhado para que isso aconteça, pelo contrário, estamos muito tranquilos com relação a isso, mas essas fake news ainda pegam alguns avisados. Então quero pedir, por favor, a todos vocês, em primeiro lugar, nos ajudem a combater essas fake news, essas mentiras que o PT está soltando adoidado no WhatsApp e também em veículos de comunicação que têm ligações ou financeiras, ou ideológicas, ou de algum outro tipo de interesse econômico com eles. E eles dão esse ar de que é uma coisa oficial, que tem credibilidade. Muitos desses veículos que criam as fake news estão naqueles fact-checkings, aquelas empresas que checam os fatos, se são fake ou são verdade. Elas que criam as fake news estão avaliando o que é fake news e o que não é. Vocês estão sentindo na pele, vocês têm perfil no Facebook e no Instagram, como são censurados, como é reduzido o alcance das postagens que vocês fazem, simplesmente porque estão falando a favor de Bolsonaro. Vocês que participaram, e ainda podem participar, tá, pessoal? Mais um pedido que eu vou fazer, dessas mobilizações a nosso favor, carreatas, motociatas, passeatas, tem até, não sei como é que chama, barqueata, o pessoal que sai de barco aí, é uma coisa maravilhosa, com bandeira do Brasil. Vocês estão vendo, vocês que participaram, que viram a magnitude de todas elas, que mobilizaram todo o Brasil, e a repercussão foi quase zero na televisão, porque é a nosso favor. Eles não estão dando moleza, eles estão
todo momento, sempre que podem, fazendo de tudo para diminuir o alcance das nossas postagens. Então o papel de vocês nessa reta final é fundamental. A gente está muito consciente da responsabilidade que a gente tem. A gente está super preparado, posso garantir para vocês, não tem ninguém mais preparado do que Jair Messias Bolsonaro para tocar esse país. Ninguém com tanta visão política, ninguém com tanta independência política. Isso é fundamental no nosso meio, pessoal. É fundamental. Ele vai poder, no seu primeiro ato de governo, escolher o melhor time para comandar esse país, botar as pessoas certas nos ministérios certos, desaparelhar muita coisa que está aparelhada, tem que desfazer um monte de equívocos que a esquerda fez ao longo de mais de uma década. Não vai ser fácil, mas a gente tem vocês. A gente está contando muito com todos vocês já nessa reta final. Porque para a gente ter a oportunidade de fazer isso, é só após o resultado das eleições do domingo. Então, por favor, não se desmobilizem. Vão acontecer vários atos nesse final de semana, aí, véspera das eleições, a favor do Brasil, a favor de Bolsonaro. Peço a vocês que dediquem um tempinho, mais um pouquinho da sua energia para participar desses atos. Vai com uma bandeira do Brasil, veste uma camisa amarela, enfim, bota todo esse patriotismo, que tem um pouquinho de patriotismo sempre, né? Alguns mais e alguns menos, dentro da gente. Então expressem isso, manifestem isso, mete uma bandeira do Brasil na varanda, na janela da sua casa, no seu portão, a bandeira no seu quintal. Mostre que você também está de saco cheio, como a gente está, dessa regra, dessa velha política que acontece no nosso país. A gente não está nessa por poder. O próprio Jair Bolsonaro, meu pai, fala muito isso. Se fosse por poder, a gente continuava, né? Tentava a reeleição para os cargos que nós já tínhamos. Mas a gente está aí se colocando. Eu fui eleito o senador mais votado aqui no Rio de Janeiro. Quero estar junto com meu pai aí para travar essa batalha, de mudar o Código Penal, de rever uma série de questões que estão erradas no nosso país, desatar esses nós para a roda voltar a girar. Esse é o nosso desejo, a nossa intenção. Tá? Então, por favor, pessoal, cada um de vocês, compartilhe essa live, compartilhe os conteúdos que a gente coloca nos nossos perfis oficiais, no meu, no do Jair, no do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, que são os perfis oficiais da família. Vocês próprios têm diversos canais aí que nos ajudam, sempre voluntários. Apesar de a gente não se conhecer, por eu não conhecer muitos de vocês pessoalmente, a gente é muito grato por esse trabalho que vocês fazem, que é fundamental para nós. Se não fossem vocês combatendo rapidamente as fake news, esfregando a verdade na cara dessa galera, a gente estava perdido. A gente não tem esses milhões de reais, que a esquerda tem para ficar produzindo sim fake news. Você entra no site deles lá, nos grupos que eles criam, é uma série de artes que são forjadas mentirosas, algumas criminosas inclusive, contra a gente. Então a participação de vocês é fundamental. Faltam alguns dias apenas para a gente resgatar o nosso Brasil, e é com Jair Bolsonaro, presidente, 17, que a gente vai conseguir a nossa liberdade garantida, a imprensa ser respeitada, ao contrário do que está no plano de governo lá da Haddad, que fala abertamente em controle social da mídia, que nada mais é do que controlar conteúdo, nada mais é do que censurar quem eles bem entenderem, quem for contra eles. Então há um perigo iminente que o Brasil se tornar uma Venezuela, mais fácil falar, né? Se tornar uma Venezuela. Está acontecendo do nosso lado. A gente não pode dar nenhuma oportunidade para que o resultado das eleições, seja diferente de Jair Bolsonaro, presidente. Então, posso contar com cada um de vocês aí. Vamos dar esse gásinho na reta final. Pessoal do meu Facebook, pessoal aqui do meu Instagram. Tá? Vamos lá, gente. Vamos compartilhar esses conteúdos nossos aqui. Vocês são a nossa força. A gente está aí totalmente engajado nesse projeto, que a gente tem certeza que vai ser um divisor de águas do nosso país para o lado do bem, para o lado correto, para o lado da geração de empregos, da educação de qualidade, segurança pública de uma forma firme, combatendo a sensação de impunidade. Tá bom? Pessoal, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. O meu pai também manda um abraço a todos vocês. Ele está cada dia melhorando um pouquinho. Posso falar que ele está ali 80% já recuperado, mas está aí também bastante convicto de que está fazendo a coisa certa, de que está no caminho certo. Não tem eleição ganha,
mineração e eleição a gente só pode comemorar depois da apuração. Então, repito, insisto com isso. Vão votar no domingo, façam a sua parte, até você que deu o voto no primeiro turno, talvez pensando no voto útil, né, por exclusão, repita o seu voto em Bolsonaro, é importante, não deixe de votar. Você que não conseguiu votar no primeiro turno por causa do grande tumulto que aconteceu em vários locais de votação, eu fiquei quase 2 horas para conseguir votar aqui no Rio de Janeiro. Vai lá, não vai ser diferente nesse domingo, não vai ser mais esse tumulto, né? São menos candidatos para votar, as pessoas vão demorar menos para votar, então não deve acontecer aquelas filas de novo. Então é importante você não apenas ir votar, mas conseguir nessa reta final ganhar mais meio voto, gente. Meio voto que você consiga já faz a diferença, porque o outro lado, eles fazem um trabalho em massa, eles comparecerão às urnas, eles votarão, eles se mobilizarão para irem votar. A gente sabe que só eles não é suficiente, então eles estão tentando enganar muita gente com essas fake news para construir um monstro no imaginário das pessoas sobre o que é Bolsonaro, um monstro que simplesmente não existe. A gente sabe que não existe, mas algumas pessoas ainda podem acreditar. Então o papel de vocês de conversar, de atuar nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para nós é fundamental, tá bom? Pessoal, grande abraço a todos, até a vitória, e eu volto aqui antes ainda da eleição, obviamente, para falar mais um pouquinho ao vivo com vocês. O meu pai também, o Jair, vai fazer transmissões ao vivo até lá. Eu sei que vocês estão com um pouquinho de saudade aí, mas é porque ele está no ritmo final ali de gravações dos programas eleitorais. Eu já vi uma parte deles que vai ao ar no último dia. O que vai ao ar hoje também, que eu já vi, é muito bacana, é direcionado a vocês mulheres, vão gostar bastante, porque a gente está nessa, é por todo o Brasil. A gente tem a certeza que a gente vai conseguir esse êxito, mas com a força de vocês, tá bom? Pessoal, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a próxima.